A cidade, que já foi um marco vibrante de tradição e história, agora luta para sobreviver em meio aos destroços de um conflito implacável. Durante a madrugada, um brilho ofuscante rasgou a escuridão, iluminando o horizonte por um breve momento, antes de ser seguido por um espetáculo de destruição. As ondas de choque das explosões atravessaram a paisagem urbana, reduzindo edifícios centenários amontoados de escombros. Testemunhas falam de um instante congelado no tempo, onde o silêncio parecia sufocar a cidade antes que o som ensurdecedor de desabamentos tomasse conta. Relatórios militares indicam que os ataques foram direcionados a pontos de alta relevância estratégica. Entre os alvos estavam estruturas vitais para o funcionamento da defesa local, como centros de comando e sistemas logísticos. Um dos mísseis, interceptado em pleno voo, saiu de sua rota planejada e colidiu com uma área civil, gerando um rastro de destruição inesperada. As consequências foram avassaladoras. Transporte interrompido, bairros inteiros mergulhados na escuridão e uma população atônita diante da escala do desastre. Relatórios apontam que as ações militares tiveram como foco locais essenciais para a sustentação das operações estratégicas, incluindo instalações de treinamento e fábricas dedicadas à produção de equipamentos militares. Um exemplo marcante foi a destruição de uma importante instituição de formação de especialistas, o que representa uma perda significativa para a continuidade das operações. Esse tipo de ataque evidencia uma estratégia meticulosa voltada a enfraquecer não apenas a capacidade de resposta imediata, mas também a possibilidade de manter a resistência em longo prazo. O impacto emocional na população local é profundo. Enquanto alguns tentam reerguer o que foi destruído, muitos encontram refúgio nas profundezas das estações de metrô, agora transformadas em abrigos temporários. O cotidiano na capital foi completamente transformado e cada rua reflete os sinais do conflito em andamento. Ainda assim, entre os escombros e a incerteza, surgem histórias de coragem e união, mostrando a resiliência de um povo que se recusa a ceder diante da adversidade. Além dos danos visíveis causados pelas explosões, a adoção de tecnologia avançada nos armamentos reflete uma transformação significativa na condução dos conflitos modernos. Os mísseis utilizados, equipados com sistemas de navegação de última geração e capacidades de evasão sofisticadas, representam o ápice da engenharia militar. Esses dispositivos não apenas possuem precisão quase cirúrgica, mas também integram algoritmos de inteligência artificial capazes de recalcular trajetórias em tempo real. Essa funcionalidade permite que os mísseis contornem obstáculos e neutralizem medidas defensivas com uma eficácia impressionante, tornando as estratégias tradicionais de proteção cada vez mais obsoletas. Além disso, esses armamentos são projetados para operar em ambientes altamente hostis, onde sistemas antiaéreos modernos estão em ação. Equipados com contramedidas eletrônicas, eles podem evitar interferências ou bloqueios que comprometeriam seu desempenho. Essa tecnologia cria uma vantagem estratégica significativa para quem os utiliza, já que aumenta a capacidade de atingir locais altamente protegidos ou de difícil acesso, como bunkers subterrâneos e instalações reforçadas. A complexidade desse tipo de conflito vai muito além das dimensões físicas, estendendo-se ao domínio virtual e eletrônico. Em paralelo para ataques diretos, ações coordenadas foram conduzidas para desestabilizar as defesas tecnológicas do adversário. Interferências em sistemas de radar, bloqueio de redes de comunicação e manipulação de dados em tempo real formaram um campo de batalha invisível, mas igualmente destrutivo. Ciberataques direcionados comprometeram infraestruturas críticas, desde centrais de comando até redes de distribuição de energia, interrompendo operações essenciais e causando caos na logística militar. Essa abordagem multifacetada sublinha a evolução das estratégias de guerra. Ao combinar ataques físicos com técnicas de guerra cibernética e eletrônica, os responsáveis pelo conflito conseguem criar um cenário de total desorientação. As forças locais enfrentam desafios constantes para reorganizar suas operações, enquanto lidam com sistemas inativos, informações comprometidas e comunicação fragmentada.
A incapacidade de coordenar uma resposta rápida não apenas enfraquece as linhas de defesa, mas também compromete a moral das tropas, gerando uma sensação de vulnerabilidade generalizada. Os avanços tecnológicos no campo militar demonstram que, em conflitos modernos, o domínio do espaço físico é apenas uma parte da equação. O controle sobre o espaço digital e eletrônico tornou-se igualmente crucial, redefinindo as fronteiras da guerra. Essa nova realidade transforma o campo de batalha em um ambiente tridimensional, onde cada movimento estratégico é meticulosamente planejado para causar o maior impacto possível, tanto na infraestrutura quanto no psicológico das forças adversárias. Embora os estragos em áreas residenciais sejam o lado mais evidente do confronto, os alvos estratégicos revelam um plano mais amplo e devastador. Estruturas essenciais, como redes de energia, centros logísticos e sistemas de transporte, foram severamente impactadas, interrompendo serviços básicos e colocando a população em uma situação de vulnerabilidade extrema. A perda de infraestrutura básica também comprometeu o fornecimento de recursos médicos e alimentos, aumentando ainda mais a pressão sobre os cidadãos e as autoridades locais. A batalha por Kiev transcende o enfrentamento direto entre exércitos, configurando-se como uma guerra psicológica de larga escala. O constante som de explosões, o medo de novos ataques e as dificuldades para acessar serviços básicos testam diariamente a resiliência dos moradores. Para muitos, o metrô deixou de ser apenas um meio de transporte, transformando-se em um abrigo improvisado contra os horrores do conflito. A vida cotidiana, antes marcada por uma rotina previsível, agora está impregnada de incerteza e sofrimento. Apesar do cenário desolador, os relatos de solidariedade e força entre os habitantes mostram que, mesmo diante de adversidades esmagadoras, o espírito humano encontra formas de resistir. A reconstrução não se limita a prédios e infraestrutura, é também uma luta pela preservação da identidade e da esperança em meio ao caos. Enquanto o conflito se desenrola, Kiev se tornou um símbolo não apenas de destruição, mas também de resiliência, em um momento que marcará para sempre sua história. Em meio a escombros e incertezas, uma questão inevitável paira no ar. Qual será o futuro de uma cidade tão profundamente marcada pela destruição? A paisagem de Kiev, antes vibrante e cheia de vida, agora reflete o peso de um conflito que não apenas transformou seu cenário físico, mas também abalou as estruturas sociais e emocionais de seus habitantes. A reconstrução vai muito além de reparar edifícios ou restaurar ruas. Ela implica lidar com as cicatrizes invisíveis deixadas pelo medo, pela perda e pela insegurança constante. O futuro da cidade dependerá de muitos fatores, incluindo a capacidade de seus líderes em coordenar esforços de recuperação e a resiliência da população em se adaptar a uma nova realidade. Contudo, a imprevisibilidade do conflito torna esse caminho ainda mais incerto. A contínua ameaça de novos ataques impede qualquer sensação de normalidade, e o trauma coletivo gerado pela violência é uma barreira adicional para qualquer tentativa de recomeço. Além disso, o impacto econômico também representa um desafio colossal. A destruição de indústrias, redes de transporte e infraestrutura crítica deixou Kiev não apenas vulnerável no curto prazo, mas também fragilizada em sua capacidade de gerar recursos para se reconstruir. Parcerias internacionais e esforços humanitários serão essenciais para garantir que a cidade tenha os meios necessários para se reerguer, mas a estabilidade política e militar é um pré-requisito indispensável para que esses recursos possam ser aplicados de forma eficaz. Enquanto isso, a memória dos eventos recentes se entrelaça com o cotidiano de seus moradores. Cada edifício destruído conta uma história, cada rua esburacada carrega o peso de uma batalha que, para muitos, nunca deveria ter acontecido. Ainda assim, entre as ruínas, há sinais de esperança. Comunidades se unem para compartilhar o pouco que têm. Voluntários trabalham incansavelmente para ajudar aqueles que perderam tudo. E gestos de solidariedade oferecem um vislumbre de que, mesmo em meio ao caos, a humanidade persiste. A resposta para o futuro de Kiev permanece indefinida, assim como os rumos de um conflito que já deixou marcas profundas na história contemporânea. Contudo, se há algo que a história da cidade demonstra,
é que sua capacidade de sobreviver e se reinventar nunca deve ser subestimada. Kiev pode estar em ruínas, mas o espírito de seu povo continua firme, enfrentando a adversidade com coragem e determinação, mesmo quando o horizonte permanece incerto.